foi Maria, mas nós sabemos que de fato Jesus é Filho de Deus. E quando falamos filho, temos que ter um pouco de cuidado, porque esse termo, quando usamos esse termo Filho de Deus, vem na nossa mente que Jesus é inferior ao Pai. Assim como o Filho é inferior ao Pai, mas esse é o grande risco que corremos, até porque Jesus não é inferior ao Pai em aspecto algum. Jesus é o próprio Deus. E João vai trazer algumas verdades a respeito do Filho de Deus, chamado Jesus de Nazaré, e vai escrever uma biografia. E no capítulo de número 1, logo encontramos Jesus apresentando, João apresentando Jesus como Verbo de Deus, o Verbo encarnado, aquele que era a palavra, que é a palavra. Agora no capítulo de número 2, João vai fazer questão de apresentar o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, coisa que os outros evangelistas não puderam fazer. No terceiro capítulo de João vai contar a história de Nicodemos. Também só encontramos no Evangelho de João, não encontramos nos outros evangelhos. Agora no capítulo 4, uma passagem interessante, porque todos conhecem. Jesus conversa com a mulher samaritana, e Jesus libera algumas palavras rema. Jesus revela algo que estava oculto, escondido, e aquela mulher de fato reconhece que Jesus é Filho de Deus, e ela começa uma nova trajetória, porque o texto vai nos dizer que após ela acabar de ouvir Jesus, depois dela ouvir as palavras de Jesus, ela vai para a sua cidade evangelizar, nos dando a entender que ela teve uma transformação, porque só pode evangelizar, só pode falar do amor de Jesus, só pode pregar o Cristo ressurreto quem de fato teve um novo nascimento, quem já encontrou com Jesus e quem já tem a vida formada por Ele mesmo. Então essa mulher, após encontrar com Jesus, ela volta para a sua cidade alegre e anunciando as boas novas do Mestre. Nesse meio termo, Jesus é surpreendido pelos seus discípulos, que volta da cidade trazendo comida, porque se analisarmos o capítulo 4 do Evangelho de João, nós vamos entender que quando Jesus está conversando com a samaritana, os discípulos vão comprar comida. Após Jesus acabar de conversar, os discípulos surpreendem Jesus trazendo a comida, e Jesus agora deixa a comida de lado. Jesus agora não quer comer comida, e automaticamente Jesus, desprezando as comidas que veio dos discípulos, Jesus começa a apresentar algumas verdades espirituais. Verdade esta, Jesus vai dizer para os discípulos no capítulo de número 4 de João, e no versículo de número 14, que Jesus vai falar sobre a seara, porque Jesus ele vai ser bem sucinto com o discípulo. Ele vai dizer para os discípulos no versículo 14, para lermos, que o tempo da colheita faltava 4 meses, mas para Deus o tempo era naquele exato, naquela hora. O tempo é hoje, na hora de Deus, no tempo de Deus. Resumindo, no calendário dos discípulos faltava 4 meses para a colheita, mas Jesus resolveu antecipar e dizer para eles que o tempo da colheita não era deles, até porque os judeus eles classificavam a época da colheita no mês de agosto e de setembro, que era os 2 meses separados dos 12 meses que evidenciavam a colheita. Aí Jesus vai antecipar, dizendo para eles que o tempo era aquele momento, porque para colher não precisa de tempo, para pregar não precisa de tempo, para falar de Jesus não precisa de tempo. Quer ver uma coisa? Existem algumas pessoas aqui que são verdadeiros ceifeiros de Deus, porque não prega só na igreja, prega no ônibus, prega no trem, prega na rua, aonde passa, está falando do amor de Deus. Ele de fato reconhece que o tempo da colheita não é determinado por homem, o tempo da colheita
escolhermos algo aqui ou semear alguma semente para que esse bairro venha entender que Deus é Deus aqui nesse lugar. Quem vai comigo, quem está de acordo, já pode. E quando Jesus fala da colheita, me implicou a procurar a entender um pouco sobre colheita. E eu descobri que as duas sementes principais da colheita, que era a cevada e o trigo. E é interessante que a cevada era desclassificada em vários aspectos e só preservava o trigo. Então eu quero falar um pouco do trigo aqui, até porque o trigo era o principal elemento da colheita. E nós sabemos que o trigo hoje na igreja evangélica são aqueles que aceitaram a fé salvífica, são aqueles que já testemunharam que Jesus é Filho de Deus. Então Deus tem uma palavra para a tua vida aqui. Interessante que quando falamos de colheita, aprendemos que a colheita era a principal atividade do Antigo Testamento. Era a principal atividade. Existiam duas atividades, que se destacavam no meio de todas. A primeira era a carpintaria e a segunda era cultivar terra, ou era ser lavrador. Alguém chegou para mim uma certa feita e disse para mim que Jesus é pobre. Eu disse para ele: meu irmão, por que você está dizendo isso? Ele diz: olha, Jesus é tão pobre porque Jesus precisou trabalhar de carpinteiro. Aí eu fui obrigado a falar para ele, eu falei: meu irmão, se Jesus fosse pobre, Jesus não comprava casa em Cafarnaum. Se Jesus não fosse pobre, Jesus não precisava trabalhar em uma das atividades que era prioridade do Antigo Testamento. Ele olhou para mim e eu disse para ele: meu querido, você está enganado nessa tua convicção. Jesus é rico, é poderoso, Ele tem poder para mudar, para transformar, mudar o quadro da nossa história. E aqueles que estão ao alcance da minha voz, saiba e creia que Jesus é poderoso para mudar a tua vida. Agora eu quero perguntar aos irmãos aqui, se crê nessa profecia. Se você crê, levanta a sua mão assim, dá glória ao todo. Para colher o trigo, a primeira coisa que tinha que fazer era contar com voluntários. Até porque o cultivador não conseguia colher os trigos sozinho. É por isso que Deus preparou esse ambiente hoje, para fazer você entender que colheita não é somente um que colhe, é todos. Todos estão envolvidos nessa seara para trabalhar para o Senhor. Todos estão envolvidos para fazer a diferença. Todos estão envolvidos para fazer a obra de Deus. O cultivador ficava tão triste quando ele precisava de pessoa para colher e não encontrava ninguém. Mas aqui é diferente. Aqui tem pessoas aqui que foi chamado pelo cultivador. E a partir de hoje vai entender que Deus te chamou para a colheita. O que é colheita, pregador? É pregar a palavra para quem é viciado. É pregar a palavra para quem está desanimado. É pregar a palavra para alguém que perdeu a perspectiva de viver. É pregar a palavra para aqueles que não conseguem alcançar o céu. Deus vai te usar como ferramenta para tirar essas pessoas das garras de Satanás e transportar para o reino eterno. Cadê os voluntários aqui que estão aptos para trabalhar na colheita do Senhor? Precisa de voluntários. Quando conseguir os voluntários era uma alegria só, porque o cultivador sabia que o serviço ia se alavancar ou prosseguir. Quando reunia os voluntários, chegava a hora de colher o trigo. E o que me chama a atenção é que o trigo colhido, Bernardo, havia eu uma acho você divisão pra casa, hein, clara, cara. porque nenhum trigo é do mesmo tamanho. Então o trigo grande ficava num